tudo bem? Hoje nós iremos reforçar o conteúdo quanto a retas concorrentes, retas paralelas e fechar o conteúdo desse capítulo de figuras geométricas planas com o assunto de simetria, que se encontra na página 152 e 153 do livro de vocês. Aqui no vídeo eu irei explicar um pouquinho mais do que está no livro, tá bom? Para reforçar, se puder você passa para o caderno para fixar melhor esse conteúdo. Então vamos lá. Retas concorrentes. Existem nessas retas concorrentes as retas perpendiculares, que são duas retas do plano que perpendiculares concorrentes, que se tiverem um só ponto comum formam um ângulo de 90 graus, como vocês podem observar aí. E temos a oblíqua, que são duas retas do plano e elas são oblíquas se tiverem um só ponto comum e se um dos ângulos formados for inferior a 90 graus e superior a zero. Aí aprendemos também sobre as retas paralelas, são aquelas retas que não se juntam em nenhum ponto. Como você pode observar aqui, o A e o B não se juntam em nenhum ponto, elas são consideradas paralelas. E as coincidentes, que são aquelas que têm um ponto em comum entre elas, ok? Continuando. Duas retas paralelas têm a mesma direção. Em cada direção a gente pode considerar dois sentidos, para a esquerda ou para a direita, como você pode observar aí. Aí nós vamos entrar na simetria, ou também chamada de isometria. Iso significa igual e metria, que significa medida. O que seria isometria? É uma transformação geométrica do plano que conserva os comprimentos dos segmentos e as amplitudes dos ângulos. Por exemplo, nós temos aqui a figura inicial, que é um objeto, né? Aí depois nós temos a figura transformada desse objeto. Isso se chama isometria. Eu transformei a partir do ponto de origem. Ó, aqui, ó. Nós temos uma figura inicial do objeto, que é a primeira figura, e temos a figura transformada desse objeto. Ou seja, o tamanho diminuiu. Nesse caso, não é isometria. Para ser isometria, tem que ser transformado na mesma imagem. Há isometrias, como vocês podem observar, em todos os lados. Ó, temos a isometria aqui, nessa casa, essas duas janelas. Nós temos a isometria no Alentejo, onde está refletindo na água a imagem. Nós temos a isometria no girassol. Aqui na igreja, na porta, se você traçar uma linha na vertical, os dois lados serão a mesma direção nessa igreja. Então a isometria ela está presente no nosso dia a dia. Olha só, primeiro nós temos o chamado simetria de reflexão. Como vocês podem ver, a imagem 1, o pato, está refletindo na outra imagem. Aí junto com essa imagem nós temos aqui a translação, aonde eu me desloco, o cisne vai aqui essa terceira imagem, vai de um lugar para o outro, como o resultado aqui da quarta imagem. Então a translação é quando eu saio de um lugar e vou para o outro. E a reflexão deslizante é quando eu deslizo a minha imagem, como você pode observar aqui nesses dois. Ele está aqui em cima e deslizou aqui para baixo, na mesma direção. E por último nós temos a reflexão de rotação, onde eu realizo um giro, que pode ser no sentido horário ou no sentido anti-horário. Vamos entender melhor. Uma translação ela é uma transformação geométrica em que todos os pontos de uma figura e os respectivos transformados definem a mesma direção, o mesmo sentido e a mesma distância. Ó, aqui no GeoGebra tem como nós realizarmos isso. Eu tenho uma figura e eu vou mudá-la de posição. Ela estava aqui nesse ponto D e vou mudar aqui para o ponto D'. Observe aqui, ó, o ponto D, aqui, ó, o ponto D. E eu vou mudar aqui para o ponto D'. Eu fiz uma translação da minha figura totalmente de um lugar, pulei aqui dois quadradinhos, ó,
2 quadrados e fiz um giro de 90 graus e vim para cá. E não mudei o meu tamanho original, continuou o mesmo, só mudei de posição. Então, no caso, eu fiz uma translação. Numa translação, qualquer segmento de reta é transformado num segmento de reta paralelo e com o mesmo comprimento. Qualquer ângulo é transformado no ângulo congruente. Aí nós temos a simetria de rotação, aonde eu pego o meu ponto original e eu rotaciono ele aqui, ó, como você pode observar. Rotacionei ele aqui em 90 graus e aqui em 180 graus. Eu estou rotacionando a minha imagem. Ou seja, no movimento da bandeira, a gente pode ver 1/4 de uma volta, 90 graus, meia volta, 180 graus, 3/4 de volta, 270 graus e uma volta completa. A rotação de centro O e amplitude é a transformação geométrica ao ponto O, que faz corresponder o próprio ponto O, e a cada ponto P diferente de O faz corresponder um ponto P', que se chama transformado de P. Ou seja, eu mudo de posição seguindo o ponto original aqui, que no caso seria o ponto O, que é o ponto central. Eu giro, mas eu permaneço no mesmo local. A rotação, por exemplo, aqui, ó, de 90 graus no sentido contrário, no sentido anti-horário, contrário dos ponteiros do relógio. Eu estava aqui no meu ponto inicial, né? E eu rotacionei para cá, 90 graus no sentido anti-horário. Agora, se eu quiser rotacionar no 180, eu estava aqui, fiz um giro de 180 graus, parei para lá, a bandeira virou. Se fosse no sentido de 90 graus, contrário ao do ponteiro do relógio, a posição da bandeira mudaria. E no sentido de 90 graus, os ponteiros do relógio ficaria nessa posição. Observe que ele muda de posição, mas o ponto O permanece o mesmo. Ou seja, numa rotação, um segmento de reta é transformado num segmento de reta congruente, ou seja, de mesma medida. O ângulo ele é transformado no ângulo congruente, no ângulo de mesma medida. E o centro de rotação mantém-se fixo. Como também na rotação, a gente transforma de uma figura por rotação. Aqui já é na prática usando transferidor. Aqui nós temos o modelo de algumas rotações, para você ver como funciona. O ponto O permanece o mesmo e aqui, ó, só muda a posição. Agora vamos entrar na reflexão. Reflexão é quando é a transformação geométrica que deixa invariantes todos os pontos da reta R. Ou seja, eu faço o reflexo daquela imagem. Um segmento de reta é transformado num segmento de reta congruente. Um ângulo é transformado no ângulo congruente. Os pontos do eixo mantêm-se fixo. Ó, observe, ele traçou uma reflexão dessa menina do outro lado dela, mantendo ela mesma. É como se você estivesse de frente com o espelho. É o reflexo de você. Aí nós temos a reflexão deslizante, aonde eu mudo a minha imagem de posição e ela continua sendo a mesma. Simetria de reflexão, rotação, translação, reflexão deslizante. Simetria de uma figura é uma transformação geométrica que deixa uma figura invariante. Uma figura pode ter simetria de translação, reflexão, rotação ou simetria de reflexão deslizante. Aqui, ó, a translação quando eu mudo de posição, reflexão quando eu tipo copio a imagem do outro lado, sendo que eu mantenho ela mesma. A rotação quando eu giro a minha imagem no sentido horário ou anti-horário. E a reflexão deslizante é quando eu mudo ela de posição. Simetria de reflexão. O eixo de simetria de reflexão, ele pode ser ou no sentido vertical, horizontal ou diagonal. Como você pode ver esses traços aqui, ó. Vertical, horizontal e diagonal. O eixo de simetria dá seu nome de eixo de simetria. Simetria de reflexão é quando a metade da figura reflete sobre a outra metade. A simetria de rotação
é quando ela pode rodar a volta de um ponto e observar a mesma figura numa nova posição. Observe aqui, ó, o ponto inicial, a rotação 0 com a medida de 90, com a medida de 180, com a medida de 270 e com a medida de 360. A figura tem 4 simetrias de rotação de centro-O e medida segundo os ângulos que eu falei. Simetria de reflexão, rotação, translação e reflexão deslizante. Na simetria de translação, o vetor U se transformando da figura pela translação é a própria figura. Ele mudou de posição, mas continuou sendo a mesma figura. Pode observar. Mudou a posição, mas continuou sendo a mesma figura. Aqui, ó. Na simetria de reflexão deslizante, eu transformo a figura por uma dada reflexão deslizante e continua sendo a mesma figura. Eu mudei, deslizei ela para cima e para baixo, mas ela continua sendo a mesma figura. Então é isso. Repetindo, frisando isso daí, a simetria de reflexão é como se eu estivesse em frente a um espelho. A simetria de rotação é quando eu giro a imagem no sentido horário ou anti-horário. E a simetria de translação é quando eu mudo ela de posição, mas não mudo o tamanho dela. Tudo bem? Então, feito isso, vocês irão realizar a atividade da página 154 a 157, para fecharmos esse conteúdo. Tudo bem? Então é isso e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau!